Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast. Vamos bater um papo hoje sobre alguns tópicos acerca dos crimes federais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiramente vamos fazer aqui um levantamento histórico acerca da Justiça Federal no Brasil. Então, a Justiça Federal do Brasil, que foi criada pelo decreto número 848 de 1890, ela foi criada logo após a proclamação da República, por meio desse decreto que nós já falamos, o decreto 848 de 11 de outubro de 1890. Naquele momento histórico, a Justiça Federal era constituída por um Supremo Tribunal Federal, por juízes de instância inferior, intitulados juízes de secção, e havia ainda a figura do juiz substituto da seção. Cada estado e o Distrito Federal deveria formar uma seção com apenas um juiz de seção e um juiz substituto. Não havia previsão de concurso público para preenchimento da carreira, e assim de modo que todos os cargos eram preenchidos por nomeação do presidente da República. No caso dos membros do Supremo Tribunal Federal, a indicação presidencial era submetida à apreciação do Senado. O decreto 848 de 1890 otorgava aos membros da Justiça Federal as prerrogativas da vitaliciedade, em que só haveria perda do cargo por sentença transitada em julgado, e da inamovibilidade. No caso dos juízes substitutos, havia apenas a prerrogativa da inamovibilidade, pois eram nomeados com um mandato de 6 anos. O Supremo Tribunal Federal era sediado na capital da República e era composto por 15 juízes, escolhidos entre juízes seccionais ou dentre os cidadãos de notável saber e reputação que possuam as condições de elegibilidade para o Senado. O decreto ainda previa que, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República deveria nomear um para exercer as funções de Procurador-Geral da República. No âmbito de sua competência originária, competia ao Supremo julgar, primeiramente, o presidente da República nos crimes comuns, segundo, os juízes de seção nos crimes de responsabilidade, terceiro, os ministros diplomáticos nos crimes comuns de responsabilidade, 4. Os pleitos entre a União e os Estados, ou entre os Estados entre si, os litígios e as reclamações entre as nações estrangeiras e a União ou os Estados, a suspeição oposta a qualquer um dos seus membros, os conflitos de jurisdição entre os juízes federais ou entre estes e os dos Estados. Competia ainda ao Supremo julgar em grau de recurso e, em última instância, as questões decididas pelos juízes da seção e de valor superior a R$ 2.000 e as questões relativas à sucessão de estrangeiros, quando não for previsto por tratado ou convenção. Também as causas criminais julgadas pelos juízes de seção ou pelo júri federal e as suspeições opostas aos juízes da seção. Competia ainda ao Supremo Tribunal Federal, na época, julgar em grau de recurso as sentenças definitivas proferidas pelos juízes e tribunais dos estados, primeiramente quando a decisão houver sido contrária à validade de um tratado ou de convenção, à aplicabilidade de uma lei do Congresso Federal e, finalmente, à legitimidade do exercício de qualquer autoridade que haja obrado em nome da União, qualquer que seja a alçada. E letra C também tem, né? Mas letra B, quando a validade de uma lei ou de um ato de qualquer Estado seja posta em questão como contrário à Constituição, aos tratados e às leis federais, e a decisão tenha sido em favor da validade do ato. E também letra C, quando a interpretação de um preceito constitucional
ou de lei federal, ou da cláusula de um tratado ou convenção seja posta em questão e a decisão final tenha sido contrária à validade do título, direito e privilégio, ou isenção, derivado do preceito ou cláusula. Por fim, cabia ao Supremo proceder à revisão dos processos criminais em que houver sentença condenatória definitiva, qualquer que tenha sido o juiz ou o tribunal julgador. Aos juízes de seção competia processar e julgar, primeiramente, as causas em que alguma das partes fundar a ação ou a defesa em disposições da Constituição Federal ou que tivessem por origem atos administrativos do governo federal. Também os litígios entre o Estado e habitantes de outros estados ou Distrito Federal, os litígios entre os habitantes de estados diferentes, inclusive do Distrito Federal, quando sobre o objeto da ação houver diversidade das respectivas legislações, caso em que a decisão deveria ser proferida de acordo com a lei do foro do contrato, as ações que interessassem ao fisco nacional, os pleitos entre nações estrangeiras e cidadãos brasileiros ou domiciliados no Brasil, as ações movidas por estrangeiros e que se fundem, quer em contratos, ou com o governo da União, quer em convenções ou tratados da União com outras nações. E também questões relativas à propriedade e posse de embarcações, sua construção, reparos, vistoria, registro, alienação, penhor, hipoteca e pessoal, as que versarem sobre o ajuste e soldada dos oficiais e agentes da tripulação, sobre os contratos de fretamento de navios, dinheiro a risco, seguros marítimos, sobre naufrágios e salvados, arribadas forçadas, danos por abalroação, abandono, avarias e, em geral, as questões resultantes do direito marítimo e navegação, tanto no mar como nos rios e lagos da exclusiva jurisdição da União, e compreendidas nas disposições da parte 2ª do Código Comercial. Também as causas provenientes de apresamento e embargos marítimos em tempos de guerra ou de auxílios prestados em alto mar e nos portos, rios e mares em que a República tiver jurisdição e os crimes políticos. Por fim, aos juízes substitutos competia conhecer e julgar as suspeições opostas aos juízes da seção, com apelação devolutiva tão somente para o Supremo Tribunal, e substituir o juiz da seção em todos os impedimentos deste, e caso o juiz substituto não pudesse atuar, permitia-se ao presidente da República nomear um juiz ad hoc. Constituição de 1891. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, a primeira Constituição republicana. O artigo 55 da Constituição dispunha que o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal com sede na capital da República e tantos juízes e tribunais federais distribuídos pelo país quanto o Congresso criar. O dispositivo trouxe, como se percebe, duas novidades. A primeira consistente na previsão de tribunais federais e a segunda na possibilidade de o Congresso aumentar o número de juízes, pois, como foi visto antes, sob a égide do Decreto 848 de 90, havia apenas um juiz de seção e um juiz substituto para cada estado e para o Distrito Federal. Então, sob a nova ordem constitucional, foi mantido o número de juízes do STF, 15, escolhidos entre cidadãos de notável saber e reputação, elegíveis para o Senado. O texto constitucional adota a terminologia juízes federais em substituição à terminologia anterior, que era juízes de seção, além de manter as prerrogativas da vitaliciedade e da inamovibilidade e assegurou-lhes a irredutibilidade dos vencimentos. O Procurador-Geral da República continuava a ser designado pelo Presidente da República dentre os membros do STF. A competência do STF vinha definida no artigo 59 nos seguintes termos. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, compete, inciso 1, processar e julgar
originária e privativamente, a linha A, o presidente da República nos crimes comuns e os ministros de Estado, nos casos do artigo 52, a linha B, os ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade, a linha C, as causas entre conflitos da União e os Estados, ou entre uns e outros, a linha D, litígios e reclamações das nações estrangeiras com a União e os Estados, a linha E, os conflitos entre os juízes ou tribunais federais entre si, ou entre estes e o dos Estados, assim como dos juízes e tribunais de um Estado com juízes e tribunais de outro Estado, julgar em grau de recurso questões resolvidas pelos juízes e tribunais federais, assim como as de que tratam o dispositivo lá específico, rever os processos findos no termo artigo 81, e continuava. Das sentenças da Justiça dos Estados, em última instância, haverá recurso para o STF. A linha A, quando se questionar sobre a validade ou aplicação dos tratados e leis federais e a decisão do Tribunal do Estado que for contra ela, quando se contestar a validade de leis ou atos do governo dos estados face à Constituição ou das leis federais e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos ou essas leis impugnadas. E nos casos em que houver de aplicar leis dos estados, a Justiça Federal consultará a jurisprudência dos tribunais locais e vice-versa. A Justiça dos Estados consultarão a jurisprudência dos tribunais federais quando houver interpretar as leis da União. O artigo 60 completava a definição constitucional da competência da Justiça Federal nos seguintes termos: compete aos juízes, tribunais federais, processar e julgar. A linha A, as causas em que alguma das partes fundar a ação ou a defesa em disposição da Constituição Federal. A linha B, todas as causas propostas contra o governo da União ou a Fazenda Nacional, fundadas em imposições da Constituição, leis e regulamentos do Poder Executivo ou em contratos celebrados com o mesmo governo. A linha C, as causas provenientes de compensações, reivindicações, indenização de prejuízos ou quaisquer outras propostas pelo governo da União contra particulares ou vice-versa. A linha D, os litígios entre um Estado e cidadãos de outro, ou entre cidadãos de Estados diversos, diversificando as leis destes. A linha E, os pleitos entre os Estados estrangeiros e cidadãos brasileiros. A linha F, as ações movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contratos com o governo da União, quer em convenções ou tratados da União com outras nações. A linha G, as questões de direito marítimo e navegação, assim como no oceano, como nos rios e lagos do país. A linha H, as questões de direito criminal ou civil internacional. A linha I, os crimes políticos. Após 3 anos, após a promulgação da Constituição, é promulgada a Lei 221, de 20 de novembro de 1894, que completava a organização da Justiça Federal da República. Além do Supremo Tribunal Federal, tribunais federais e juízes federais que já eram previstos na Constituição, e dos juízes substitutos previstos no Decreto 848 de 1890, essa lei criava mais 2 figuras: a dos suplentes do substituto do juiz seccional e a dos ajudantes do procurador da República. De acordo com a nova lei, cada substituto da seccional poderia ter até 3 suplentes. Dispunha a lei que os suplentes do substituto serão nomeados pelo governo federal sob proposta do juiz seccional entre os bons cidadãos que tiverem no gozo dos direitos políticos, com preferência os graduados em direito, com preferência, tá? Não é necessariamente, para servir durante 4 anos. Curioso perceber que a legislação continuava a empregar a expressão juiz seccional ou juiz de seção e não juiz federal, como previsto na Constituição. Seguindo o dispositivo constitucional que permitia ao Congresso a criação de novas seções dos estados, foi aprovado o Decreto Legislativo número 1152, de 7 de janeiro de 1904, que criava a nova seção do Distrito Federal. E, posteriormente, o Decreto 4.848, de 13 de agosto de 1924, que criou a terceira seção do Distrito Federal e a segunda seção de Minas Gerais e de São Paulo.
É importante destacar, porém, que esse decreto já não empregava a expressão sessão e sim vara. Ainda na vigência da primeira Constituição Republicana, é aprovado o decreto 4.381, de 5 de dezembro de 1921, que autorizava o Poder Executivo a criar 3 tribunais regionais do território nacional. Fixava a alçada dos juízes federais e dava outras providências. A previsão dos tribunais federais estava no artigo 22, nos seguintes termos: os tribunais regionais terão jurisdição, um ao norte, desde o Acre até a Bahia, inclusive, com sede em Recife, outro nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e no Distrito Federal, com sede na capital federal, e outro nos demais estados da União, com sede em São Paulo. Constituição de 1934. Com a segunda Constituição da Republicana, promulgada em 16 de julho de 1934, passam a ser órgãos do Poder Judiciário, a linha A Corte Suprema, então a denominação STF deixa de existir, a linha B, os juízes e tribunais federais, a linha C, os juízes e tribunais militares, a linha D, juízes e tribunais eleitorais. Percebe-se que na nova roupagem constitucional, a Corte Suprema, que foi a nova terminologia do Supremo Tribunal Federal, é extraída da estrutura da Justiça Federal, que passa a contar com juízes e tribunais federais. A Corte Suprema passa a ter composição de 11 juízes, que eram 15, passou a ser 11, que passaram a ser chamados de ministros. Essa Constituição assegurou aos magistrados, em geral, prerrogativas de vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de vencimentos, esclarecendo, porém, que a vitaliciedade não se estenderá aos juízes criados por lei federal com funções limitadas ao preparo dos processos e à substituição dos juízes julgadores. Também houve uma inovação no que se refere às vedações dos magistrados. E assim, a Constituição passa a proibir o exercício de qualquer outra função pública, salvo de magistério, além de proibir o exercício de atividade político-partidária, a Constituição de 1934. Ainda não se prestigiava um concurso público como forma de ingresso na carreira de juiz federal. No artigo 80 do texto constitucional dispunha que os juízes federais serão nomeados, dentre os brasileiros natos, de reconhecido saber jurídico e reputação ilibada, alistados eleitores e que não tenham menos de 30 e nem mais 60 anos de idade, dispensado esse limite aos que já forem magistrados. A nomeação será feita pelo Presidente da República entre 5 cidadãos com requisitos acima exigidos e indicados na forma da lei por escrutínio secreto pela Corte Suprema. Aos juízes federais de primeira instância competir processar e julgar as causas em que a União foi interessada como autor ou ré, assistente ou oponente, os pleitos em que alguma das partes fundar ação ou defesa direta e exclusivamente em dispositivo da Constituição. C. As causas fundadas em concessão federal ou em contrato celebrado com a União. D. As questões entre um Estado e habitantes de outro ou domiciliados em país estrangeiro ou contra a autoridade administrativa federal, quando fundadas em lesão de direito individual por ato ou decisão da mesma autoridade. Letra E. As causas entre Estado estrangeiro e pessoa domiciliada no Brasil. A linha F. As causas movidas com fundamento movidas com fundamento em contrato ou tratado do Brasil com outras nações. A linha G, as questões de direito marítimo e de navegação do oceano ou rios e lagos do país, e de navegação aérea. A linha H, as questões de direito internacional privado ou penal. A linha I, os crimes políticos e os praticados em prejuízo de serviço ou interesse da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral ou Militar. A linha J, o habeas corpus, quando se tratar de crime de competência da Justiça Federal, ou quando a coação provier de autoridades federais não subordinadas imediatamente à Corte Suprema. A linha K, os mandados de segurança contra as autoridades federais, excetuado o caso do artigo 76 da letra I. A linha L, os crimes praticados contra a ordem social, inclusive o regresso ao Brasil de estrangeiro expulso. E ainda
temos ainda o disposto no artigo, na letra A, não exclui a competência local para o processo de falência e outros em que a Fazenda Nacional, embora interessada, não intervenha como autora, reassistente ou oponente. Agora temos a Constituição de 1937. A Carta Política, de 10 de novembro de 1937, foi outorgada por Getúlio Vargas e instituiu, no Brasil, a ditadura do Estado Novo. Essa Constituição extinguiu a Justiça Federal no Brasil e, de acordo com o artigo 90, colocou que são órgãos do Poder Judiciário, letra A, o Supremo Tribunal Federal, letra B, os juízes e tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, letra C, os juízes e tribunais militares. As causas envolvendo a União passaram a ser julgadas pelas varas dos feitos da Fazenda Nacional, cujas decisões comportavam recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição de 37 retoma a terminologia anterior, abolindo a expressão Corte Suprema. Ratificando a extinção da Justiça Federal, dispõe referida à Constituição, nesse artigo 182, que os funcionários da Justiça Federal, não admitidos na nova organização judiciária e que gozavam da garantia de vitaliciedade, serão aposentados com todos os vencimentos, se contarem com mais de 30 anos de serviço, e se contarem com menos, ficarão em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço até serem aproveitados em cargos de vantagens equivalentes. E, por fim, no artigo 185, o julgamento das causas em curso na extinta Justiça Federal e no atual Supremo Tribunal Federal será regulado por decreto especial que prescreverá do modo mais conveniente ao rápido andamento dos processos o regime transitório entre a antiga e nova organização judiciária e estabelecida na nova Constituição. Regulamentando a extinção da Justiça Federal, o Decreto-Lei número 6, 16 de novembro de 1937, extinguiu os cargos de juízes federais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios do Acre e dos respectivos escrivães e demais serventuários e permitiu, porém, que os ocupantes desses cargos fossem nomeados independentemente de qualquer formalidade para os cargos correspondentes criados na presente lei. Os cargos criados dizem respeito à estrutura da justiça local do Distrito Federal. Na Constituição de 1946, que foi promulgada em 18 de setembro de 1946, ela consagrou a redemocratização do Brasil com a abolição da ditadura do Estado Novo. Não promoveu, todavia, o ressurgimento da Justiça Federal. De fato, seu artigo 94 dispunha que o Poder Judiciário era exercido pelos seguintes órgãos. Letra A, Supremo Tribunal Federal. Letra B, Tribunal Federal de Recursos. Letra C, juízes e tribunais militares. Letra D, juízes e tribunais eleitorais. Letra E, juízes e tribunais do trabalho. Como visto, o texto constitucional cria o Tribunal Federal de Recursos, TFR, mas não faz menção a uma justiça federal, nem a juízes federais de primeira instância. O TFR, Tribunal Federal de Recursos, sediado na capital da República, era composto de 9 juízes, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo 2/3 entre os magistrados e 1/3 entre advogados e membros do Ministério Público. Competia ao Tribunal Federal de Recursos, primeiro, processar e julgar originariamente, a linha A, as ações rescisórias de seus acórdãos, a linha B, os mandatos de segurança, quando a autoridade coatora for o ministro de Estado, o próprio tribunal ou seu presidente, julgar em grau de recurso as causas decididas em primeira instância, quando a União for interessada como autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência, ou quando se tratar de crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar, e decisões de juízes locais, denegatórias de habeas corpus e as proferidas em mandado de segurança, se federal a autoridade apontada como coatora, e também rever, em benefício dos condenados, as suas decisões criminais em processos findos. Já com relação ao ato institucional número 2,
de 64. Então, em 64, houve um golpe militar que acaba ferindo de morte a frágil democracia brasileira, mergulhando o país em 20 anos de ditadura. O início do governo militar foi marcado pela aprovação dos famosos Atos Institucionais, AI, que na prática passavam por cima da Constituição de 46, que ainda ficou vigente por um certo tempo. Então, o Ato Institucional número 2 foi aprovado em 27 de outubro de 1965, que, alterando o artigo 94 da Constituição, recriou os cargos de juízes federais, recompondo assim a Justiça Federal de primeira instância. O Ato Institucional 2 de 65 aumentou o número de juízes que compunham o TFR de 9 para 13, sendo 8 entre magistrados e 5 entre advogados e membros do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal passou a contar com 16 ministros. Quanto aos juízes federais, eles seriam nomeados pelo Presidente da República dentre 5 cidadãos indicados, na forma da lei, pelo Supremo Tribunal Federal. E no que se refere aos primeiros cargos de juiz federal, porém o artigo 20 do Ato Institucional número 265 era expresso. O provimento inicial dos cargos do juiz federal far-se-á pelo Presidente da República entre brasileiros de saber jurídico e reputação ilibada. Aos juízes federais competia processar e julgar, primeiramente, as causas em que a União ou entidade autárquica federal foi interessada como autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência e acidente de trabalho, também as causas entre estados estrangeiros e pessoa domiciliada no Brasil, também as causas fundadas em tratado ou em contrato da União com os estados estrangeiros ou com organismo internacional, as questões de direito marítimo e de navegação, inclusive a aérea, os crimes políticos e praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. A linha F, os crimes se constituem objeto de tratado ou de convenção internacional e os praticados a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Também os crimes contra a organização do trabalho e o exercício do direito de greve. Também os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando a coação provier de autoridade federal não subordinada a órgão superior da Justiça da União. Também os mandados de segurança contra ato de autoridade federal, excetuados os casos do artigo 101, inciso 1, a linha I, e do artigo 104, inciso 1, a linha B. Já a lei número 5.010/66, foi com essa lei, 5.010/66, que na verdade ela foi de um ano anterior, foi de 30 de maio de 65, que ainda está em vigor, por sinal, que organiza a Justiça Federal do Brasil. E, naturalmente, inúmeros dispositivos desta lei não foram recepcionados pela Constituição de 88, mormente aqueles que dizem respeito à organização da Justiça Federal em regiões. A efeito da lei, a respeito de haver sido publicada sob a égide de um regime ditatorial, possui grande mérito de consagrar a exigência de concurso público para o ingresso na carreira. E, além disso, o artigo 20 da lei assevera o provimento do cargo de juiz federal substituto far-se-á mediante concurso público de provas e títulos realizado na sede da seção onde ocorrer a vaga ou a critério do Conselho de Justiça Federal ou em outra sede da seção da mesma região. Com a Constituição de 1967, no caso que foi promulgada em 24 de janeiro do mesmo ano, que consolidou o regime militar de 64, não houve grandes inovações em relação à Justiça Federal. A rigor, a Constituição acabou por conferir status de norma constitucional a muitas disposições que já se faziam presentes na legislação ordinária, que era a Lei 5.010/66.
Assim, o texto constitucional manteve as garantias da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, e as vedações, como o exercício de atividade político-partidária, de outro cargo, salvo de magistério, e a de recebimento a qualquer título ou qualquer pretexto de percentagens nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento. Constitucionalizou-se, então, finalmente, a exigência de concurso público na carreira nos seguintes termos, conforme o artigo 118. Os juízes federais serão nomeados pelo presidente da República pelos brasileiros maiores de 30 anos, de cultura e idoneidade moral, mediante concurso de títulos e provas, organizado pelo Tribunal Federal de Recursos, conforme a respectiva jurisdição. Competir aos juízes federais processar e julgar: primeiro, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal fosse interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência e as sujeitas à justiça eleitoral, à militar ou à do trabalho, conforme determinação legal. A linha B, as causas entre um Estado estrangeiro, organismo internacional e pessoa domiciliada ou residente no Brasil. A linha C, as causas fundadas em tratado ou em contrato da União com o Estado brasileiro ou organismo internacional. A linha D, os crimes políticos e os praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. A linha E, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional e os cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. A linha F, os crimes contra a organização do trabalho ou decorrentes de greve. A linha G, os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. A linha H, os mandados de segurança contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Federais de Recursos. A linha I, as questões de direito marítimo e de navegação, inclusive aérea. A linha J, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução das cartas rogatórias após o exequatur e das sentenças estrangeiras, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e à naturalização. A Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969, alterou de forma tão substancial a Constituição de 67 que muitos constitucionalistas afirmam tratar-se de uma nova Constituição. No que se refere à Justiça Federal, a emenda não promoveu qualquer modificação de relevo. E então nós chegamos à Constituição Federal de 88 e todas aquelas e toda a legislação que veio, né, de então para cá. A Constituição Federal de 88, promulgada em 5 de outubro, afirmou que são órgãos da Justiça Federal: letra A, os Tribunais Regionais Federais; letra B, os juízes federais. Com isso, a CF 88 extinguiu o Tribunal Federal de Recursos, criando em seu lugar o Superior Tribunal de Justiça e, como instância recursal da Justiça Federal, criou 5 Tribunais Regionais Federais, TRFs, com a seguinte jurisdição. Primeiramente, TRF, Primeira Região, sede do Distrito Federal e jurisdição sobre os seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal. Também o TRF, da Segunda Região, com sede na capital do estado do Rio de Janeiro e jurisdição sobre os seguintes estados: Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRF da Terceira Região, com sede na capital do estado de São Paulo
e jurisdição sobre os seguintes estados: São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF da 4ª Região, com sede na capital do estado do Rio Grande do Sul e jurisdição sobre os seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o TRF da 5ª Região, com sede na capital do estado de Pernambuco e jurisdição sobre os seguintes estados: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Em seguida, no dia 6 de junho de 2013, foi promulgada a Emenda Constitucional 73, que acrescentou o parágrafo 11 ao artigo 27 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação: são criados ainda os seguintes tribunais regionais federais: o da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais; e da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição no Estado da Bahia e Sergipe; 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. No dia 17 de julho de 2003, todavia, a ANPAF, que é a Associação Nacional dos Procuradores Federais, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade, pleiteando o reconhecimento de inconstitucionalidade da referida emenda constitucional. No dia 18 de julho de 2013, o então ministro Joaquim Barbosa, no exercício da presidência do STF, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos da emenda constitucional 73 de 2013. Mas o método da ação, pelo menos de acordo com o que a gente está vendo até agora, ainda não foi apreciado pelo plenário do tribunal. Recentemente, a Lei 14.226 de 2021, de 20 de outubro de 2021, criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição no estado de Minas Gerais apenas, composto por 18 desembargadores federais. A referida lei transformou 20 cargos vagos de juiz federal, substituto do TRF-1, em 18 cargos de desembargador federal do TRF-6. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, da respectiva região e nomeados pelo presidente da República entre os brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade, sendo, primeiramente, 1/5 entre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Letra B. Os demais, mediante promoção, juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Também compete aos tribunais regionais federais, primeiro, processar e julgar, originariamente, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e as do Trabalho, nos crimes comuns de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Letra B. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, seus ou dos juízes federais da região. A linha C. Os mandados de segurança e os habeas data contra o ato do próprio tribunal ou de juiz federal. A linha D. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. A linha E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. E também julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da sua área de jurisdição. Já aos juízes federais de primeira instância, compete processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a do Trabalho. Inciso 2, as causas entre o Estado estrangeiro, organismo internacional e município, ou pessoa domiciliada ou residente de um país. 3, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro, organismo internacional. 4, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços
ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Eleitoral. 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciar a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 5A, as causas relativas a direitos humanos, no que se refere ao parágrafo 5º deste artigo. Inciso 6, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Inciso 7, os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 8, os mandados de segurança e os habeas data contra atos de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9, os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Inciso 10, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas. A Constituição de 88 manteve as garantias da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos, agora chamados subsídios, as vedações, exercício de atividade político-partidária e de outro cargo, salvo de magistério, e de recebimento a qualquer título, de qualquer pretexto, de percentagem nos processos sujeitos ao seu despacho e julgamento, e também a forma de ingresso, concurso público de provas e títulos.